Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa estratégia assim, poderosa, para lidar com aquelas verdades mais difíceis, sabe? E a inspiração vem de ninguém menos que um dos pensadores mais provocadores da história, Friedrich Nietzsche. Olha só o que ele disse. As pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. Uau! Nietzsche já joga esse desafio na nossa cara, logo de começo. É uma afirmação pesada, né? E é exatamente daqui que a nossa análise vai partir. Pois é, todo mundo bate no peito e diz que ama a verdade. Mas vamos ser sinceros, quanta verdade a gente realmente aguenta? De verdade mesmo. Essa é a grande questão que a gente vai investigar hoje, usando, claro, a lógica da conexão aplicada. Beleza, então como é que a gente vai fazer isso? A nossa estratégia tem 3 pilares. Primeiro, a gente vai usar a visão da coruja para entender o porquê do nosso medo da verdade. Depois, vem a estratégia do polvo, que é onde a gente conecta a teoria com o mundo real. E para fechar, o escudo da mente, que vai mostrar como a gente pode agir de forma consciente com tudo isso. Vamos lá, começando pela primeira parte, a visão da coruja. É aqui que a gente vai fundo na filosofia da coisa, para sacar o porquê por trás desse nosso medo da verdade. E a pergunta que Nietzsche nos faz é essa aqui. Quanta verdade um espírito suporta? Quanta verdade ele usa? E olha, isso não é só uma pergunta bonita, não. Ela vai direto no coração do problema. A verdade, aquela crua, sem filtro, ela não é um abraço quentinho. Ela é um desafio. A gente pode chamar isso de abismo da sinceridade. Pensa nisso. É aquele buraco que existe entre as verdades confortáveis que a gente quer que existam e a realidade nua e crua, aquela que a gente teme. E na maioria das vezes, vamos combinar, o nosso amor pela verdade é só uma torcida para que o mundo real confirme as ilusões que a gente criou para nós mesmos. Para isso ficar bem claro, vamos olhar um caso real, o da Tayane Smith, lá no Pico Paraná. O crime dela, o que realmente chocou todo mundo, não foi a ação em si de ter seguido o caminho, foi a sinceridade dela, sem um pingo de remorso sobre o próprio egoísmo. E aí a gente vê a relação do que Nietzsche chamaria de rebanho. A raiva coletiva não foi só pelo que ela fez, mas pela falta de culpa que ela demonstrou. Isso escancara uma coisa. As pessoas preferem 1000 vezes uma mentira bonitinha do que uma verdade dura. Uma verdade que lembra que, no fim das contas, a natureza não tá nem aí pra gente. A sinceridade dela simplesmente rasgou o contrato social da hipocrisia e mostrou que a moralidade, muitas vezes, é só uma máscara que a gente usa pra esconder nosso medo. Ok, agora a gente entra na estratégia do polvo. É aqui que o jogo fica interessante, porque a gente vai conectar essa filosofia toda com a realidade, com a política, com a sociedade. E que exemplo mais potente do que a figura de Donald Trump, né? Para quem o apoia, a verdade que ele fala é quase uma libertação do politicamente correto. É a vontade de poder em sua forma mais honesta. Agora, para os críticos, a verdade dele é outra coisa. É desinformação pura que ameaça aquela nossa ilusão de que existe ordem e justiça no mundo. Então, a grande sacada aqui é essa, olha só. Nesse campo de batalha, a sinceridade deixa de ser um valor ético e vira uma arma. A verdade, como diria o próprio Nietzsche, serve a quem tem o poder de impor a sua versão dos fatos. Simples assim. E essa tabela aqui, cara, ela amarra tudo de um jeito perfeito. Ela mostra como o nosso olhar é seletivo. Pensa bem, no caso do Pico Paraná, a verdade nua e crua, minha vida vem primeiro, causa o quê? Indignação moral. Já com o Trump, a verdade de que o poder é o que importa gera uma polarização absurda. E o rebanho? O rebanho diz que quer a verdade, mas no fundo, o que ele busca é conforto. Ele sempre vai preferir a mentira que mantém suas ilusões de pé. Certo. Isso tudo nos traz para a nossa terceira e última parte, o escudo da mente. Agora é hora de transformar toda essa análise numa ferramenta prática. É o como fazer, o pulo do gato da ação consciente. Mas atenção! O objetivo aqui não é sair por aí sendo cínico e desconfiado de tudo, tá? A ideia é ter uma vantagem estratégica. É sobre construir um escudo para sua mente que te permita ver o mundo com mais clareza, sem virar um refém das reações emocionais da manada. E como a gente faz isso? Com 3 passos bem simples. Primeiro, reconheça a sua reação. Sentiu aquele incômodo com uma verdade? Ótimo, perceba essa emoção. Segundo, questione o motivo. Por que você está rejeitando isso? É por causa dos fatos ou é porque essa verdade mexe com seu conforto? E terceiro, escolha a sua perspectiva. Tome a decisão consciente de analisar a ideia, mesmo que ela seja bem desagradável. E com isso, a gente chega na nossa conclusão. O momento de conectar todos os pontos e mirar numa transformação de verdade.
Então, o nexo, a grande conexão que a gente fez hoje é essa aqui. A coruja nos mostrou a filosofia por trás do nosso medo da verdade, aquela que quebra nossas ilusões. O polvo nos deu a estratégia, mostrando que a verdade muitas vezes é uma ferramenta de poder e não algo absoluto. E o escudo, bom, o escudo nos deu a psicologia, a ferramenta para a gente treinar uma reação consciente e não puramente emocional. É a nossa missão em ação: conectar o que se sabe para transformar como se age. E aí, se esta lógica da conexão aplicada fez sentido e agregou valor, já sabe, né? Deixa aquela curtida para a gente expandir essa sabedoria. Ativa as notificações para não perder a próxima estratégia. E quero saber, comenta aqui embaixo qual desses pontos vai ser o primeiro a ser aplicado no dia a dia. Compartilhe essa visão com quem precisa e, claro, considere apoiar o nosso trabalho. Esse apoio é fundamental para a gente continuar. E para fechar, vou deixar uma última provocação no ar para ficar martelando na cabeça. Qual é a verdade desconfortável que você tem evitado encarar?